Bom dia, bom dia. Como é que foi a sua semana? Tudo bem com você? Vivemos aí já a expectativa de nos reunirmos, né? Logo mais à noite para estarmos juntos adorando a Deus mais uma vez. Foi muito bom na semana passada. Nós tivemos mais de 50 pessoas, 55, 50 e tantas pessoas acompanhando o culto lá conosco. Foi uma grande bênção. Se você não pôde estar na semana passada, faça uma forcinha, esteja conosco essa semana, nós temos lugar para você. Estamos tomando todos os cuidados, seguindo todas as medidas de segurança. Portanto, você vai ter um ambiente seguro, você vai ter um ambiente controlado, ok? Para estar cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor junto conosco, como igreja, como povo do Senhor, como corpo de Cristo. Faça esse esforço, esteja lá conosco. Se você não puder estar, ou você optar por aguardar mais um tempo, não tem problema. Nós vamos, se não conseguirmos transmitir, como na semana passada, há uma série de limitações por conta do ambiente, né, o local que a gente está, sinal de internet e tal, mas nós estaremos gravando e colocando um pouquinho mais tarde para você assistir aí na sua casa, ok? Vamos continuar o nosso estudo, o estudo que nós estamos tratando sobre unidade cristã, e para isso nós queremos começar buscando a orientação do alto, a orientação de quem conhece, de quem entende, de quem sabe todas as coisas, a orientação do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos por esta manhã, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha nos instruir, ó Deus, com a tua palavra, vem ministrar a tua vontade, a tua verdade ao nosso coração. Sê com cada um de nós, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos continuar dentro desse assunto, hoje um outro subtema para nós tratarmos, e eu gostaria de tratar esse estudo hoje de uma maneira bem prática mesmo. Nós não vamos analisar tanto a raiz da palavra, não vamos analisar tanto o pano de fundo daquilo que o texto trata, nós vamos direto ao assunto, de uma maneira bem prática, para nós então podermos ser despertados para fazer, para agir da maneira que agrada o Senhor, da maneira que Deus quer que a gente faça, ok? Vamos lá então, vamos aqui para os nossos slides. Ser discípulo é fortalecer a unidade da igreja. Uma das coisas primordiais e principais na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é sermos discípulos de Jesus. E como é ser discípulo? O que é ser discípulo? E como ser discípulo fortalece a unidade da nossa igreja local, consequentemente da igreja do Senhor, da igreja de Cristo. Vamos adiante. Esse é o texto base para o nosso estudo de hoje. Fazendo todos os esforços para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo todos os esforços, guarde bem essa palavra, esforços, para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazer esforço. Guarde essa frase, ela vai com certeza trazer revelações a respeito da palavra de Deus ao seu coração. Ok? Vamos lá. Quem nunca sonhou em ter um corpo saudável? Não é mesmo? Hoje a gente vive numa geração saúde, a geração fitness. Todo mundo fazendo exercício, todo mundo fazendo uma academia, uma caminhada matinal, regulando aquilo que come, menos açúcar, né? Menos gorduras, menos frituras. Uma geração saudável que busca a saúde do seu corpo. Talvez este seja um dos maiores desejos dos homens e mulheres dos nossos dias. Alcançar um condicionamento físico ideal que proporcione melhor qualidade de vida,
mas o nosso desafio é o de manter essa condição com o passar dos anos, o que requer esforço, dedicação e disciplina. Preste bastante atenção no que o texto está propondo para a gente meditar. Olha só, então talvez você esteja aí um pouquinho acima do seu peso, talvez você esteja bastante acima do seu peso, você esteja meio gordinho por causa dessa pandemia, não é? Para você fazer isso, assim como eu preciso fazer, perder um pouquinho de peso, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar, ter foco, ir para a academia, não é? Mas quando você chega naquele patamar que você fala, opa, tá legal, eu acho que aqui tá beleza, ficou bom para mim, tá bacana esse peso, estou me sentindo bem. Você não pode abandonar tudo aquilo que você já conquistou. Você tem que continuar e continuar e continuar a tratar do seu corpo, a movimentar o seu corpo, a fazer com que seu corpo se mantenha dentro desse padrão que você atingiu. É dessa forma que nós trabalhamos o nosso corpo quando a gente quer mantê-lo e obter um perfil melhor para a nossa altura e tudo mais. Ok? Ora, isso também vale quando falamos sobre a saúde da igreja. Olha que interessante. E a igreja, nós não podemos nos esquecer que é o corpo de Cristo. Cada membro desse corpo precisa se exercitar para que ele permaneça saudável. Você quer ver o corpo de Cristo saudável, a igreja saudável? Ela tem que trabalhar para manter a saúde. A grande diferença é, do ponto de vista da obra de Cristo, a igreja é um organismo perfeito que foi gerado na unidade do Espírito. Sendo assim, o nosso esforço não é para alcançarmos a unidade. Antes, lutamos contra os inimigos que tentam destruir a unidade da igreja. Lembra que nós estudamos que a unidade da igreja é um dom de Deus, é uma bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre o povo de Deus? A unidade ela é produzida, ela é gerada por Deus em Cristo. Não há como nós gerarmos unidade. Nós podemos sustentá-la, mantê-la, exercitá-la, cuidar para que ela não se perca e cuidar principalmente vigiando para que os inimigos que tentam destruir essa unidade possam atacar e possam assim, dessa forma, ter êxito. Ok? Então, a grande diferença é que quando nós queremos ter uma saúde do nosso corpo, perder peso, né? Ter um corpo mais saudável, nós temos que buscar esse padrão. Mas quando nós falamos da unidade da igreja, ela é produzida, ela é dada por Deus em Cristo Jesus. Nós não precisamos produzi-la, mas como o corpo, nós temos que mantê-la. Vamos adiante. O que é a unidade da igreja? Unidade não é uniformidade. Também não é ter preferências e gostos semelhantes. Ao contrário, a unidade da igreja implica em diversidade e pluralidade de dons na vida dos seus membros. Unidade é compreender que a obra de Cristo em favor da igreja supera todas as barreiras étnicas, sociais, culturais e ideológicas. É o poder que une os diferentes em torno do propósito para o qual existimos, a glória de Deus. Então, olha só, gente, unidade não é uniformidade, não é todo mundo pensar igual, agir da mesma forma e ser igual. Não é todo mundo gostar do azul ou do amarelo, não é todo mundo gostar do mesmo prato de comida ou gostar das mesmas práticas na igreja. Não, 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 não é isso. Unidade é conciliar as diferenças em prol de um objetivo comum. Essa é a unidade da igreja. Então nós temos pessoas diferentes, de culturas diferentes,
de padrão social diferentes, de conhecimento, base de conhecimento bíblico diferente. Nós temos isso na igreja. De classe social, de poder aquisitivo, nós temos. Mas o que nos une é o fato de que nós somos pecadores e precisamos de Cristo. E uma vez alcançados pela graça do Senhor, mudados, transformados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, sendo convencidos do pecado, da justiça e do juízo, quando nós somos restaurados, quando nós somos transformados em novas criaturas, isso nos dá um ponto único de ação, que é viver para glorificar aquele que nos tirou das trevas, aquele que nos arrancou do império das trevas, nos arrancou dos laços da morte e do pecado e nos deu vida em Cristo Jesus. Esse passa a ser o foco daquele que é alcançado pela graça e pelo amor de Deus, de glorificá-lo, anunciá-lo, honrá-lo, proclamá-lo, fazê-lo conhecido. Esse é o nosso foco. Isso é unidade cristã, unidade da igreja. Estamos unidos a Cristo pelo que ele fez por nós, não por aquilo que nós achamos uns dos outros, mas unidos por aquilo que Cristo fez por nós. Não existe membro fora do corpo. Não existe. Você não vê por aí uma mão andando sozinha, não é uma mão da árvore, é uma mão andando sozinha pela rua. A gente não vê um par de pernas andando por aí sozinho, mas nós somos e temos corpo, e eles são ajustados, ligados. Portanto, não existe membro fora do corpo. O membro precisa estar ligado ao corpo. Todas as etnias e classes de pessoas, como membros do mesmo corpo, são juntamente participantes da promessa de Deus em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios 3, 6. Então, todos que estão unidos em Cristo são igualmente herdeiro das promessas de Deus em Cristo, feitas através de Cristo, cumpridas em Cristo Jesus. Então, todos esses que foram alcançados, todos esses que são membros do corpo, são herdeiros da promessa de Deus. Todos. Aí não tem barreiras, não tem problema quanto à classe social, etnia, não tem. Todos somos ligados, portanto, fazemos parte do mesmo corpo e somos participantes da promessa de Deus. O fato de nos reunirmos regularmente não implica que estamos vivendo em unidade. Pode parecer que, às vezes, a unidade é o fato de termos união, comunhão em ajuntamentos. Eu vou no culto, eu tenho unidade, eu estou em comunhão. Eu vou de vez em quando na escola dominical. Agora com pandemia não dá para estar junto, então eu assisto o culto, eu assisto as reuniões de oração, eu até oro de vez em quando. E dá-se a impressão a essa pessoa que isso, o fato dela se reunir regularmente ou ela participar de algo regularmente, é o que traz unidade. E não é isso. Unidade não se fabrica ou se conquista a partir do nosso esforço. É aquilo que nós estávamos falando no slide anterior, há 2 slides anteriores. O próprio Deus é quem nos une, o próprio Deus é quem produz unidade. Não dá para nós produzirmos unidade a partir dos nossos esforços. A unidade é uma condição sem a qual não há igreja, pois ela é produzida pelo próprio Deus. Então, sem unidade, não há igreja. Já pensou uma igreja dividida? Uma igreja rachada? Uma igreja em que cada um pensa de um jeito, quer agir de um jeito e quer impor a sua vontade? Não funcionaria. Que corpo que é assim?
se cada membro do corpo tiver uma vontade diferente, um desejo diferente, uma ação diferente? Como é que a gente conseguiria viver dessa forma, não é mesmo? Então, não existe igreja sem que haja unidade. A igreja não subsiste. Por quê? O que diz Efésios 4, de 4 a 6? Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos. Então, se eu amo a Deus, sirvo a Deus, tenho devoção a Deus, sou discípulo do Senhor, eu preciso ter unidade. Eu tenho que buscar, conservar, multiplicar a unidade da igreja, a unidade entre os irmãos, a unidade de uns com os outros e nós em Cristo. Nós precisamos lutar pela unidade da igreja. O propósito da unidade, mas qual é o principal propósito? Olha só a oração de Jesus que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Nós já lemos esse texto em outros estudos, mas para nós lembrarmos, né, da importância dele. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O propósito da unidade é o de comprovar, testemunhar, proclamar que o nosso Senhor Jesus é o Cristo de Deus, enviado ao mundo. É aquele que era esperado, é o esperado das nações. É Jesus. E se nós temos esse conhecimento, nós temos que estar unidos na proclamação dessa verdade para aqueles que não conhecem. Por isso nós precisamos nos manter unidos, porque Deus nos uniu, porque Deus proporcionou. Então nós temos que nos esforçar para manter o nosso vínculo, a nossa união, a nossa unidade como povo do Senhor. O que fazer para fortalecer a unidade da igreja? O que nós temos e podemos fazer? Primeiro, assuma o seu papel como discípulo, membro do corpo de Cristo. Irmãos, para com esse negócio de ser crente secreto, de ser servo em secreto, de ser discípulo encoberto, em secreto. Assuma sua identidade de filho de Deus, de discípulo do Senhor Jesus, de seguidor da palavra do Senhor. Num mundo que tem falado tanta bobagem, tem ensinado tanta bobagem, pregado tanta asneira, qual tem sido o seu posicionamento quanto ao homossexualismo, quanto ao aborto, quanto ao pecado? Qual é a sua posição? Assuma o seu papel como discípulo do Senhor Jesus, como um membro do corpo de Cristo. É a primeira coisa que você tem que fazer para fortalecer, para enriquecer a unidade da igreja. Envolva-se. O segundo ponto, envolva-se. Esteja disponível. Um membro que não está em atividade no corpo corre o risco de se atrofiar e perder a sua utilidade. Queridos, não sei se você já teve a experiência, eu nunca tive, mas não sei se você teve a experiência de fraturar algum membro do seu corpo. Ou, de repente, isso eu já tive a experiência, de ter algum problema muscular e ter que enfaixar um braço, um tornozelo, um pulso, talvez um dedo, um simples dedo. Você tenha tido a oportunidade de ter que ficar com esse membro imobilizado, sem poder exercer as funções que ele tem. Se você já teve essa experiência, então você deve se lembrar que quando você retira a sua tala, o seu gesso, a sua atadura, e se você vai voltar à sua vida normal com aquele membro, vai exercitá-lo, a dificuldade que você tem
para você conseguir voltar ao normal. É preciso muito esforço, dói fazer os exercícios, dói voltar ao normal. Um membro que está na igreja, mas não está disponível, não se envolve, não se exercita, ele corre o risco de, por conta da sua inatividade, se atrofiar como servo, como discípulo. E aí então, para ele voltar à ativa, é uma luta, é um sacrifício. Então, o que você pode fazer para fortalecer a unidade da sua igreja? Envolva-se, esteja disponível, participe, busque participar, participe das reuniões de oração. Mais do que isso, ore pelas pessoas. Ore, se você tem oportunidade, ligue para alguém, ligue para essa pessoa. Soube que alguém está passando uma dificuldade, olha, eu não posso ir lá, liga. Irmão, irmã, olha, eu estou orando por você. Se você precisar de alguma coisa e eu puder te ajudar, conte comigo. Faça isso, disponha-se, coloque a mão no arado e vamos para frente. Vamos exercer a nossa unidade. Vamos demonstrar e mostrar para as pessoas que nós somos um povo que ama, um povo que é unido. Disponha-se, esteja envolvido. Terceiro, entenda que não há perfeição aqui no primeiro andar. Queridos, essa é a primeira coisa que nós temos que tirar do nosso coração. Quando nós vamos na igreja e esperamos encontrar perfeição nela, amado, não dá para ter perfeição aonde várias pessoas que ali congregam ainda sofrem a pressão do pecado, ainda sofrem da imperfeição desse corpo corruptível. E nós erramos, amados. Nós erramos. Nós desagradamos a Deus. Nós não começamos os nossos trabalhos orando ao Senhor, clamando perdão dele pela nossa vida, para com cada um de nós. Nós não fazemos isso, porque com certeza nós erramos. Então, a primeira coisa, entenda, não há perfeição nesse primeiro andar. Perfeito é somente Cristo. Nós não somos perfeitos. Não há perfeição em nós. Você também não é perfeito. Então não adianta você buscar perfeição nas pessoas se você mesmo erra e não é perfeito. Se você peca e não é perfeito. Dá para entender? A gente acaba sendo hipócrita, né? A gente finge uma perfeição que nós não temos e apontamos a imperfeição dos outros. Então é preciso entender que nesse nosso primeiro andar, nessa nossa vida, nessa nossa caminhada, nós nos esforçamos sim em busca da perfeição, mas nós não somos perfeitos. Porque se nós buscarmos perfeição numa igreja e não a acharmos, nós então queremos nos desligar dela. Ah, essa igreja tem muito pecador. Tem mesmo. Vai ter. Não é verdade? Nós estamos lá, então existem pecadores lá. Então não use isso como desculpa. Não use isso como desculpa. Não há perfeição em nós. Portanto, não há perfeição também no seu irmão. E isso só engrandece a obra de Deus a nosso favor. Prestem atenção nisso, que o fato de nós sermos imperfeitos só engrandece o trabalho do Senhor na nossa vida. Somos instrumentos frágeis, imperfeitos, nas mãos de um poderoso e santo Deus. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Se nós fôssemos buscar perfeição em nós mesmos e fôssemos agir por nós mesmos, sem a ação do Espírito Santo em nós, o que seria da igreja? O que seria do corpo de Cristo? Mas o fato de nós reconhecermos que somos fracos, limitados, frágeis, pecadores, isso só aponta para uma coisa, para a grandiosidade da obra de Deus em nós. E isso engrandece ao Senhor. Olha, eu só sou o que sou porque Deus tem agido na minha vida. Eu só consigo fazer porque Deus tem me abençoado e me dado capacitação para realizar, para fazer.
Olha que bênção, queridos, que é compartilhar isso com as pessoas, que é falar desse Deus com aqueles que não conhecem a Deus. As pessoas podem olhar defeito em você e falar, olha, eu sou mesmo, eu tenho defeito mesmo, mas Deus me ama e Deus tem me aperfeiçoado, Deus tem trabalhado em mim e Deus pode fazer isso por você. É uma maneira de discipular, de levar a palavra do Senhor. Então, não há perfeição em nós, não há perfeição em mim, não há perfeição em você. Portanto, você não vai achar uma igreja cheia de gente perfeita lá. Perfeito é Cristo. O fato de nós sermos imperfeitos só engrandece e aponta para o poder de Deus na obra que Ele faz em nós. Tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. Não permita que os pequenos e aparentes problemas tirem o seu foco daquilo que é essencial. Estamos conectados em Cristo. Preste atenção, queridos. Às vezes nós temos algum tipo de desavença uns com os outros. Não deveria existir, mas acaba sendo natural por conta das nossas limitações. Às vezes nós deixamos com que o nosso ego se sobreponha sobre as situações, que a raiva tome conta de nós em nossas respostas, em nossas reações, às vezes a algum tipo de ataque. E isso gera um conflito, gera uma confusão, gera um problema, que o autor diz aqui, pequenos e aparentes problemas. Porque isso é fácil de resolver. É fácil. Deus não mandou com que a gente perdoe. Cristo não disse que a gente deve perdoar o irmão, que a gente deve buscar o irmão e pedir perdão, que nós devemos buscar o irmão e se reconciliar com ele. Então esse problema é pequeno, é fácil de resolver. O que você não pode é fazer com que esse problema se torne uma muleta para você se afastar da unidade, para se afastar da comunhão e, consequentemente, se afastar do corpo, se afastar de Deus. Não permita que esses pequenos problemas tirem o seu foco daquilo que é essencial. O que é essencial? Entendermos que nós estamos conectados, ligados, unidos em Cristo. Ele é o nosso exemplo. É para Ele que nós olhamos. Não é para situações, mas nós olhamos para Cristo. Então tenha isso no seu coração. Quinto, pratique os mandamentos uns aos outros. Preste atenção nisso. Amar, consolar, edificar, suportar, corrigir, sujeitar, servir, ensinar, aconselhar, orar e etc. Então, esses mandamentos que vêm da palavra do Senhor, que vêm do próprio Deus, têm que ser pensados muito fortemente no nosso coração. Nós temos que pensar nesses mandamentos de amarmos, esses mandamentos de uns para com os outros, e nós temos que colocar isso em prática, queridos. Nós precisamos amar mais, precisamos consolar aqueles que choram, edificar, não é? Suportar, dar suporte, estar junto, corrigir também quando é necessário, sujeitar quando somos corrigidos, sujeitar-se àquilo, à autoridade, servir, não simplesmente ser servido, mas servir, buscar isso, ter prazer, ensinar o teu filho a palavra de Deus, ensinar a tua filha, ensinar os teus sobrinhos, os teus netos, os teus amigos, os teus irmãos, ensinar o seu cônjuge. Queridos, isso é papel nosso. Há uma frase que eu gosto muito que diz que quando nós paramos de ensinar é porque nós perdemos a capacidade de aprender. Então nós não podemos jamais deixar de fazer essas coisas, de aconselhar, de orar uns pelos outros. Queridos, vamos tomar posse dessa palavra para a nossa vida
e vamos fortalecer a união, a unidade da nossa igreja. Vamos ser um povo unido, que ama, que respeita, um povo que acolhe. Vamos nos aproximar de Deus, fazendo a vontade dele, agradando o seu coração, agindo como ele quer. Identifique e combata os inimigos da unidade. Não promova. Quais são esses inimigos? Para a gente pensar aqui. Não promova fofocas. Ficou sabendo de algo de alguém? Tem também uma comparação que eu gosto. Eu ouvi de um pastor, não me lembro agora, não me recordo agora quem foi, mas ele disse que o crente tem que ser para-raio. Recebe a descarga e amortiza pela terra. Nós temos que ser assim. Nós não podemos propagar esses raios. O que acontece hoje é que as pessoas têm um prazer em comentar sobre a vida alheia. Tanto é que revista de fofoca, programa de fofoca, programas de televisão a respeito da vida dos outros, é o que dá mais ibope. É o que as pessoas mais procuram. Saber quem está com quem separou de quem traiu quem ficou com quem está ficando e quem vai ficar. Né? É uma coisa absurda o interesse que as pessoas têm pela vida dos outros. Não cuidam nem da sua, mas querem dar pitaco na vida dos outros, querem dar uma alfinetadinha na vida dos outros. Então não promova fofoca. Chegou, escutou, pensa com você mesmo. No que vai edificar se eu levar isso à frente? Eu vou demonstrar amor? A pessoa que está envolvida nessa conversa vai gostar? Será que é verdade o que eu estou ouvindo? Se você tem dúvidas, se isso não vai edificar, guarde para você, ore, clame a Deus por misericórdia, mas não passe à frente, não permita, não dê brecha para Satanás agir na sua vida. Não permita que as fofocas saiam da sua boca. Divisões, não permita isso também, vigie contra isso. Armadilha de Satanás, divisões. Eu gosto mais disso, gosto mais daquele, gosto mais desse, não gosto de fulano, não vou falar com Beltrano. Imaturidade isso, gente. Pura imaturidade. Não permita que isso invada a sua mente e o seu coração. Contendas, né? Confusão. A gente já falou lá atrás. Perdoa. Se aproxima do teu irmão. Vai lá, perdoa, libera perdão. Peça perdão. Reconcilie-se. Né? Para que gerar contendas? São coisas que só dividem, que atrapalham, que enfraquecem a unidade da igreja. Fazendo isso, nós estamos agindo como Satanás quer. Como Satanás deseja. Estamos sendo instrumentos e discípulos do inimigo. Olha que terrível. Fazendo aquilo que agrada o coração. Ele deve estar lá, esfregando as mãos, né? Todo feliz, porque você está agindo da maneira como ele quer. Não faça isso. Faça de acordo com o que Deus quer, com o que Deus determina. Ok? Esses tipos de práticas podem destruir igrejas inteiras. Igrejas inteiras podem ser destruídas por conta de fofoca, divisão e contenda. E isso não é plano, não é projeto, não é propósito de Deus para a vida das nossas igrejas, para a vida do corpo de Cristo. Então, vigia. Ok, eu gostaria de passar um videozinho bem rápido para vocês pensarem um pouco na unidade, como estar unidos em torno de um propósito faz grande diferença. Assistam o vídeo comigo, uma animação bem rapidinha. It's smarter to travel in groups.
Engraçado, né? Mas a importância de nós fazermos as coisas juntas, né? O que seria de uma formiguinha contra aquele tamanduá grandão, né? Nada. O que seria de um pinguinzinho contra aquele tubarão enorme? Nada. O que seria daqueles caranguejinhos, né? Aqueles sirizinhos andando pela praia, aquele menorzinho, na presença de uma ave tão grande como aquela, uma gaivota grande. O que seria? Mas quando estão unidos, quando estão juntos, eles combatem o seu inimigo, não é verdade? Então a igreja é isso, amados. A igreja é unidade, é união. A igreja é comunhão. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos e devemos, através dessa união, demonstrarmos o amor cristão e desta forma nós proclamarmos o nome do Senhor Jesus, levarmos o nome do Senhor Jesus a ser conhecido cada vez mais. Ajude a fortalecer a unidade da sua igreja. Não existe outro caminho. A boa saúde do corpo de Cristo passa pelo nosso esforço intencional em praticar as verdades bíblicas e andar de modo digno da vocação que recebemos. Então nós precisamos ter a decisão. É um esforço intencional. Eu vou me esforçar. Eu vou batalhar pela unidade da minha igreja. É uma decisão do seu coração em fazer aquilo que Deus quer e agradar o coração do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. Você tem sido discípulo de Cristo? Você tem feito aquilo que agrada o coração dele, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que a palavra do Senhor determina? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nesta manhã o Senhor falou tantas coisas maravilhosas e grandiosas ao nosso coração. Mas, ó Deus, nós sabemos que se nós não tomarmos uma decisão, se nós não agirmos, se nós não buscarmos manter a unidade da igreja, buscarmos, ó Deus, uma comunhão plena uns com os outros e com o Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a igreja vai se enfraquecer, que a igreja vai sentir, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece. Fortalece a igreja do Senhor para que ela seja cada vez mais e tenha cada vez mais ações que agradem o teu coração, Senhor. Ó Deus, faz isso em nós, faz isso por nós, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, até logo mais à noite no nosso culto. E olha, toma essa decisão aí no seu coração, hein? Você, discípulo, vou fortalecer minha igreja. Eu vou fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Amém? Deus abençoe o seu domingo. Até logo mais à noite, se Deus assim permitir.